Michael Jackson estava no meio de uma sessão de gravação quando parou abruptamente, tirou os fones de ouvido e disse apenas 3 palavras que gelaram o estúdio. Isso não está certo. Quincy Jones, o produtor mais poderoso da indústria musical, ficou paralisado junto com os 47 músicos reunidos naquele estúdio. O que Michael fez nos próximos 90 minutos não apenas mudou completamente a direção do álbum Thriller, mas revolucionou para sempre a forma como música pop seria produzida e deixou um dos maiores produtores da história sem palavras diante de um ato de coragem criativa que ninguém esperava de um jovem artista de apenas 24 anos. Era 14 de abril de 1982, uma quarta-feira à tarde ensolarada em Los Angeles. O calor típico da primavera californiana fazia o ar vibrar lá fora. Mas dentro do Westlake Recording Studios, no coração de Hollywood, a temperatura estava cuidadosamente controlada em 20 graus Celsius. A temperatura perfeita para preservar os instrumentos e manter os músicos confortáveis durante longas sessões de gravação. O Westlake Studios não era um estúdio qualquer. Localizado na 8447 Beverly Boulevard, aquele complexo de 3 andares havia se tornado o templo sagrado da música pop dos anos 80. Suas paredes grossas bloqueavam completamente o som do trânsito da Beverly, criando uma bolha de isolamento acústico perfeito. O estúdio A, o maior deles, tinha tetos de 6 metros de altura e estava equipado com um console SSL 4000E de última geração, uma mesa de mixagem, que custava o equivalente a 3 casas de classe média na época. Naquela tarde específica, o estúdio A estava absolutamente lotado. 47 músicos ocupavam cada centímetro disponível do espaço. A seção de cordas, 14 violinos, 6 violas, 4 violoncelos e 2 contrabaixos, estava posicionada do lado esquerdo. A seção de metais, 8 trompetes, 6 trombones e 4 saxofones, ocupava o lado direito. No centro, uma bateria completa, 3 teclados, Yamaha, 2 baixos Fender e um arsenal de instrumentos de percussão que incluía congas, bongos, timbales e até um gongo chinês. O orçamento daquela sessão única, $23 mil por dia. Michael Jackson estava trabalhando no que seria seu 6º álbum solo de estúdio, simplesmente chamado Thriller. 3 semanas antes, ele havia terminado as sessões de Beat It e Billie Jean. A pressão era astronômica. Seu álbum anterior, Off the Wall, havia vendido 20 milhões de cópias. A Epic Records esperava pelo menos repetir esse número. Quincy Jones, que produzia o projeto, tinha sua própria reputação em jogo. Ele já havia produzido álbuns para Frank Sinatra, Ray Charles e Count Basie, mas um fracasso com Michael poderia manchar décadas de prestígio. E ali estava Michael, sentado em um banquinho acolchoado no centro do estúdio, usando fones de ouvido profissionais Sennheiser HD414, vestindo calça preta, camisa vermelha e seu colete característico. Tinha dormido apenas 4 horas na noite anterior. Estava gripado há 3 dias, mas recusava adiar as sessões. Sua voz estava rouca, garganta arranhando, mas ele insistia em continuar. Tinha um copo de chá morno com mel ao seu lado, do qual bebia pequenos goles entre as tomadas. Quincy Jones observava de dentro da cabine de controle, usando seu terno marrom característico, óculos de armação dourada descansando no topo da cabeça enquanto ele ajustava controles na mesa de som. Ao lado dele, Bruce Swedian, o engenheiro de som, fazia anotações frenéticas em uma prancheta, marcando cada tomada com códigos que só ele entendia. A atmosfera estava tensa, mas focada. Todos ali sabiam que estavam trabalhando em algo especial. O que ninguém imaginava era que os próximos 90 minutos mudariam não apenas aquele álbum, mas toda a indústria musical. Para entender o que aconteceu naquela tarde, você precisa conhecer Rod Temperton. Rod Temperton tinha 33 anos e era britânico, nascido em Cleethorpes, uma pequena cidade costeira, no nordeste da Inglaterra, que a maioria dos americanos nunca tinha ouvido falar. Tinha cabelo castanho claro desgrenhado, usava óculos de armação grossa
e possuía uma aparência tão comum que você passaria por ele na rua sem um segundo olhar. Mas Rod Temperton era um gênio musical. Ele havia escrito Rock With You para Michael, que alcançou o primeiro lugar nas paradas. Havia escrito Off the Wall, a faixa título do álbum anterior. Quincy Jones o considerava um dos 3 melhores compositores pop do mundo. Rod tinha um dom sobrenatural para criar melodias que grudam na cabeça das pessoas. Aquelas músicas que você escuta uma vez e não consegue parar de cantarolar dias depois. Durante 3 meses, Rod havia trabalhado obsessivamente em uma nova composição. Ele a chamava de Starlight. A música tinha um groove de funk escuro, uma linha de baixo hipnótica e uma letra sobre estar apaixonado que ele considerava seu melhor trabalho até então. Rod tinha enviado a demo para Quincy em fevereiro, junto com outras 4 composições. Quincy ligou no dia seguinte. Starlight é perfeita. Vai ser a faixa título do álbum. Mas algo incomodava Rod. Algo que ele não conseguia expressar com palavras. Starlight era boa, talvez até ótima, mas não era especial. Não tinha aquela qualidade indefinível que faz uma música transcender gerações. 3 semanas antes daquela quarta-feira de abril, às 2 da manhã, em seu pequeno apartamento em Los Angeles, Rod acordou sobressaltado. Ele teve um sonho. No sonho, ele via Michael Jackson não como uma estrela pop, mas como algo maior, mais escuro, mais cinematográfico. A palavra thriller apareceu em sua mente com tanta clareza que ele levantou imediatamente, foi até seu pequeno teclado Yamaha DX7 e começou a trabalhar. Durante 19 dias e 18 noites, Rod praticamente não dormiu. Seu apartamento estava forrado com folhas de papel, pautado, rabiscadas com melodias. Xícaras de café frio ocupavam cada superfície disponível. Sua namorada Karen mal ouvia. Ele estava possuído pela música. O resultado foi Thriller, uma composição completamente diferente, mais sombria, mais teatral, com uma introdução que soava como trilha sonora de filme de terror, com uma letra que contava uma história de medo e suspense em vez de romance, e com um gancho, aquele riff de sintetizador que Rod descreveria depois como o som de portas de uma mansão assombrada se abrindo, que ele sabia, no fundo de sua alma, era especial. O problema? Rod havia assinado um contrato. Starlight já estava confirmada. 47 músicos já haviam sido contratados e pagos. Os arranjos já estavam escritos. Quincy já tinha aprovado tudo. E Rod, tímido por natureza, tinha medo de confrontar um produtor lendário e pedir para mudar completamente o plano. Então, Rod fez algo que exigiu toda a sua coragem. 3 dias antes da sessão de gravação, ele ligou para Michael. Não para Quincy, para Michael diretamente. Michael, eu escrevi algo novo, disse Rod, voz tremendo. Sei que já temos Starlight aprovada, mas você poderia ouvir? É diferente. É chamada Thriller. Michael ouviu. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 3ª vez ele disse, Rod, isso é brilhante. Vou falar com quê? O que Michael não contou para Rod foi sua própria insegurança. Michael estava aterrorizado com a possibilidade de Thriller não superar Off the Wall. Ele tinha pesadelos onde críticos musicais escreviam que ele era um prodígio infantil que não conseguiu fazer a transição para artista adulto relevante. Acordava às 4 da manhã suando frio, imaginando seu álbum fracassando. Starlight era segura, era boa, era comercial. Mas Michael Jackson não queria seguro. Ele queria revolucionário. E quando ouviu Thriller, sentiu aquele arrepio na espinha. O mesmo arrepio que sentiu quando ouviu Billie Jean pela primeira vez, ou quando teve a ideia para o Moonwalk. Mas Michael também sabia que sugerir mudar uma faixa título 3 dias antes da gravação era arriscado. Quincy poderia explodir. O orçamento já estava esticado. A Epic Records estava nervosa. E Quincy Jones, apesar de sua genialidade, tinha um temperamento. Michael decidiu não mencionar nada até o momento certo. Ele iria para a sessão, gravaria um Starlight conforme planejado, e então ele improvisaria. Voltamos àquela quarta-feira à tarde. Eram exatamente 14h37 quando começou. Os músicos estavam em posição.
Quincy tinha acabado de dar instruções finais através do sistema de intercomunicação. Pessoal, vamos fazer uma passagem completa de Starlight. Foco total. Tempo é dinheiro. Michael estava com os fones de ouvido. O clique metrônomo começou a tocar em seus ouvidos. O guia rítmico que manteria todos no tempo. 4 cliques de preparação. 1, 2, 3, 4. A introdução começou. A seção de cordas entrou primeiro. Um legato suave em Lá menor. Os teclados adicionaram uma camada de acordes abertos. O baixo marcou a linha groove que Rod havia escrito. Era bonito, profissional, polido. Michael começou a cantar a primeira linha. In the starlight, there's magic tonight. Sua voz soou bem, apesar da gripe. O vibrato característico estava lá. A entonação, perfeita. Bruce Swedian, na cabine de controle, deu um sorriso satisfeito. Os níveis estavam perfeitos. Mas algo estava errado. Michael sentia. Era como vestir uma roupa que não serve direito. Tecnicamente está no seu corpo, mas não está confortável. Ele continuou cantando. Segunda linha. Terceira. O refrão estava chegando. Os músicos estavam completamente entrosados, anos de profissionalismo fazendo cada nota soar exatamente como deveria. Quando chegaram na ponte, a parte onde a música transiciona para o clímax, Michael sentiu seu estômago apertar. Não era a música. A música era boa. O problema era que ela era apenas boa. E Michael Jackson não queria bom. Ele queria impossível de ignorar. No último verso antes do final, Michael fez algo que ninguém esperava. Ele parou de cantar. Simplesmente parou. Sua voz se cortou no meio de uma palavra. Os músicos profissionais até o fim continuaram tocando por mais alguns compassos antes de perceberem. O violinista principal olhou confuso para o maestro. O baterista segurou suas baquetas no ar. Um por um, os instrumentos foram silenciando como luzes se apagando. Michael tirou os fones de ouvido lentamente. Colocou-os no banquinho ao seu lado com cuidado deliberado. O silêncio que tomou conta do estúdio era tão denso que você podia ouvir o zumbido elétrico do ar-condicionado. Na cabine de controle, Quincy Jones congelou. Suas mãos, que estavam ajustando faders na mesa de som, pararam no ar. Bruce Sweden virou-se para olhar através do vidro para o estúdio, franzindo a testa. Michael ficou em pé. Todos os olhos dos 47 músicos estavam nele. Ele limpou a garganta. Esfregou as mãos no jeans, nervoso. Então disse, voz firme mas rouca. Isso não está certo. As 3 palavras ecoaram pelo sistema de intercomunicação. Na cabine, Quincy pressionou o botão do talkback. Sua voz, grave e controlada. Michael, o que você quer dizer? A tomada estava perfeita. Michael olhou para o chão por um momento. 54 pessoas esperavam sua resposta. $23 mil por dia. Cronograma apertado. Pressões da gravadora. Expectativas monumentais. Ele levantou os olhos e disse algo que ninguém naquele estúdio esperava. Que eu preciso falar com você, sozinho. O clima no estúdio mudou instantaneamente. Os músicos se entreolharam. Conversas sussurradas começaram. Algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o quê. Quincy colocou o fone de ouvido na mesa e se levantou. Sua expressão era ilegível. Uma máscara de profissionalismo que ele havia aperfeiçoado em 30 anos de indústria musical. Ele pressionou o botão do intercomunicador mais uma vez. Pessoal, façam uma pausa de 15 minutos. O alívio foi palpável. Músicos colocaram seus instrumentos em descansos, alguns imediatamente acenderam cigarros, outros se dirigiram para a área de café no corredor. Mas todos sabiam que algo significativo estava acontecendo. Você não para uma sessão de gravação de $23 mil por dia sem um motivo sério. Quincy desceu da cabine de controle, suas solas de couro ecoando na escada de madeira. Ele atravessou o estúdio principal e fez um gesto para Michael seguir. Os dois entraram em uma sala menor no fundo. Uma sala de espera com sofá de couro marrom desgastado, pôsteres emoldurados de álbuns famosos gravados ali, e um cinzeiro de vidro sobre uma mesinha de centro. Quincy fechou a porta, cruzou os braços, olhou para Michael com aquela expressão que ele usava. Não raiva, mas expectativa intensa. Fala, Michael.
Michael respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ele as colocou nos bolsos. A música não está certa. Starlight é uma ótima música, Michael. Rod escreveu uma obra-prima. O arranjo é perfeito. Os músicos estão tocando perfeitamente. O que exatamente não está certo? Ela é... Michael procurou as palavras. Boa demais. Quincy franziu a testa. Boa demais? Michael, eu não entendo. Ela é polida, é bonita. É exatamente o que todo mundo esperaria de mim. Michael começou a andar pela pequena sala. Cool, Off the Wall foi seguro. Eu fiz o que as pessoas esperavam. Dancei como esperavam. Cantei como esperavam. E foi ótimo, eu sei. 20 milhões de cópias. Mas... Ele parou, virou-se para encarar Quincy diretamente. Mas eu não quero dar às pessoas o que elas esperam. Quero dar algo que elas nem sabem que querem. Quincy permaneceu em silêncio. Décadas de experiência lhe ensinaram quando falar e quando apenas ouvir. Rod me ligou há 3 dias. Michael continuou, palavras saindo mais rápido agora. Ele escreveu uma música nova. Chama-se Thriller. É escura, cinematográfica. Diferente de tudo que já fizemos. Quando ouvi, eu soube. Do mesmo jeito que soube com Billie Jean. É aquela sensação no estômago, sabe? Quincy suspirou profundamente. Tirou os óculos, esfregou os olhos. Michael, temos 47 músicos sendo pagos por hora lá fora. Temos arranjos escritos. Temos um cronograma. A gravadora está esperando. Você quer jogar tudo fora 3 dias antes e começar de novo com uma música que nem ouvimos adequadamente? Não 3 dias antes. Michael corrigiu. Voz firme. Agora. Quero começar agora. O que aconteceu nos próximos 40 segundos foi algo que Bruce Sweden, que estava na cabine com os monitores ainda ligados, descreveria anos depois como o silêncio mais pesado que já ouvi em um estúdio. Quincy Jones encarou Michael Jackson. Michael sustentou o olhar, apesar de suas mãos tremendo nos bolsos. 2 titãs da música. Um veterano de 49 anos que havia trabalhado com os maiores nomes da história da música. Outro, um jovem de 24 anos que estava apostando toda a sua carreira em um instinto. Finalmente, Quincy quebrou o silêncio. Essa música, Thriller, você realmente acredita nela? Com cada fibra do meu ser. Mais do que Starlight. Nem se compara. Quincy colocou os óculos de volta. Passou a mão pelo cabelo já ralo. Então disse algo que Michael nunca esqueceria. Você sabe que isso pode arruinar tudo, né? Podemos perder o álbum. Podemos perder o momentum. Podemos perder a confiança da gravadora. Eu sei. E você ainda quer fazer isso? Eu preciso fazer isso, que? O que Quincy Jones fez em seguida chocaria todos os 47 músicos naquele estúdio. Ele sorriu. Não um sorriso pequeno. Um sorriso genuíno, largo, que iluminou seu rosto inteiro. Ele começou a rir. Uma risada profunda e rica. Então ele fez algo completamente inesperado. Deu um tapinha nas costas de Michael, forte e paternal. Sabe de uma coisa, Kid? Disse Quincy, ainda sorrindo. Eu esperei 30 anos para trabalhar com um artista que tivesse coragem de fazer isso. Michael piscou, confuso. O quê? A maioria dos artistas teria medo. Teriam pensado no dinheiro, no cronograma, no que a gravadora pensaria. Teriam feito o que é seguro. Quincy colocou ambas as mãos nos ombros de Michael. Mas, você está disposto a arriscar tudo por algo que você acredita. Isso não é loucura, Michael. Isso é arte. A tensão que havia tomado conta dos ombros de Michael nos últimos 20 minutos derreteu instantaneamente. Seus olhos ficaram brilhantes. Então, você concorda? Eu não concordo, Quincy disse, sorriso ficando maior. Eu apoio completamente. Vamos fazer essa Thriller, mas com uma condição. Qual? Rod vem aqui. Agora. Ele toca a música para mim pessoalmente. E se eu não sentir o que você sentiu, voltamos para Starlight. Combinado? Combinado. Os dois apertaram as mãos. Então Quincy abriu a porta da salinha e gritou pelo corredor. Bruce, liga para Rod Temperton. Diz que ele tem 1 hora para chegar aqui. Bruce, da cabine de controle, respondeu através do intercomunicador. Que? Ele está em casa. São 35 minutos de carro. Então diz para ele pisar fundo. E cancela os músicos por hoje. Vamos recomeçar amanhã.
Um murmúrio coletivo percorreu o estúdio. Os músicos não. Sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sabiam que era algo grande. O violinista principal, um veterano de 30 anos de sessões, virou para o trompetista ao seu lado e disse: "Em 30 anos fazendo isso, nunca vi Quincy cancelar uma sessão no meio." Enquanto os músicos começavam a embalar seus instrumentos, Michael voltou para o estúdio principal. Ele se sentou no banco do piano Yamaha, aquele mesmo onde tocaria tantas vezes nos próximos meses. Suas mãos tocaram as teclas suavemente, sem som. Apenas o toque, sentindo a textura, se acalmando. Quincy subiu de volta para a cabine. Sentou-se ao lado de Bruce. "Você acha que eu estou louco?" perguntou. Bruce Sweden, que conhecia Quincy há 17 anos, respondeu sem hesitar: "Acho que você acabou de fazer a coisa mais inteligente da sua carreira. Aquele garoto tem algo especial. E se ele está disposto a arriscar tudo, vale a pena ouvir." Eles esperaram. Michael no piano, Quincy e Bruce na cabine. Os últimos músicos saindo do estúdio, carregando estojos de instrumentos, ainda conversando em voz baixa sobre o evento em comum. 53 minutos depois, às 15h52, Rod Temperton atravessou a porta do estúdio correndo, suado, segurando uma fita cassete demo em uma mão e partituras enroladas na outra. Ele tinha dirigido 127 km/h na 101 Freeway, coração batendo tão forte que ele pensou que fosse ter um ataque cardíaco. Desculpa, Rod ofegava. O trânsito estava... Quincy levantou a mão, silenciando-o. "Rod, toca a música." Rod olhou para Michael, que deu um aceno encorajador. Então ele caminhou até o teclado, mãos tremendo tanto que quase deixou cair as partituras. Colocou a fita demo no gravador. Apertou play. Os primeiros 4 segundos foram silêncio. Então entrou aquele riff de sintetizador, aquele som que Rod descreveu como portas de mansão assombrada, escuro, ominoso, completamente diferente de qualquer coisa em Off the Wall. A batida entrou, pesada, funk sujo, nada seguro. Então a melodia vocal, aquela melodia que se tornaria uma das mais reconhecíveis da história da música pop. "'Cause this is Thriller Night." Quincy não se moveu durante os 4 minutos e 36 segundos inteiros da demo. Ele simplesmente ouviu, olhos fechados, cabeça levemente inclinada para trás. Michael observava cada microexpressão em seu rosto, procurando por qualquer sinal. Bruce Sweden rabiscava notas freneticamente, já imaginando como gravaria aquilo, quais microfones usaria, como capturaria aquela qualidade cinematográfica. Quando a música terminou, o silêncio encheu o estúdio mais uma vez. Rod estava preparado para o pior. Ele havia arriscado tudo. Sua reputação, seu relacionamento com Quincy, a confiança de Michael. Quincy abriu os olhos, virou-se para Bruce. "Você gravou isso?" "Gravei", Bruce respondeu. "Toca de novo." Eles ouviram mais 2 vezes. Na terceira vez, Quincy começou a balançar a cabeça levemente. Na quarta, estava batendo os dedos no braço da cadeira. Quando a música terminou pela 5ª vez, Quincy finalmente falou. Suas palavras fariam história. "Rod, eu ouvi milhares de músicas na minha vida, centenas de hits. Trabalhei com Sinatra, com Ray Charles, com Count Basie." Ele fez uma pausa, deixando a tensão construir. "E essa música que você acabou de tocar? Ela é a melhor coisa que já ouvi na minha vida." Rod Temperton, o homem tímido de Cleethorpes, Inglaterra, começou a chorar ali mesmo, em pé no meio do estúdio. Michael correu e o abraçou. Quincy desceu da cabine e juntou-se ao abraço. Bruce Sweden tirou uma foto daquele momento com sua Polaroid. Uma foto que anos depois seria leiloada por $47 mil. "Mas tem um problema", Quincy disse, afastando-se do abraço. Michael congelou. "O quê?" "A música é boa demais para ser só uma faixa normal." Quincy começou a andar pelo estúdio, sua mente já trabalhando. "Ela precisa de algo mais. Algo teatral." Foi aí que Rod, ainda enxugando lágrimas, disse algo que mudaria tudo. "Eu tive uma ideia louca. E se adicionássemos uma narração falada, tipo um filme de terror, com efeitos sonoros de portas rangendo, passos, ventos uivando?" Bruce praticamente pulou. "E se conseguíssemos alguém famoso?
Alguém com uma voz icônica de cinema? Michael, os olhos brilhando. Vincent Price. Os três olharam para ele. O Vincent Price, Quincy perguntou. O rei dos filmes de terror? Por que não? Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Quincy sorriu. Aquele sorriso novamente. Michael Jackson, você é louco, mas é exatamente o tipo de loucura que este mundo precisa. O que aconteceu nas próximas semanas foi uma mistura frenética de criatividade pura e execução profissional. Na manhã seguinte, quinta-feira, os 47 músicos voltaram, mas desta vez eles estavam gravando Thriller. Os arranjos foram reescritos em 72 horas. Rod praticamente não dormiu, trabalhando com Jeremy Lubbock, o arranjador, para traduzir sua visão em partituras que 47 músicos pudessem tocar. A gravação da faixa base levou 3 dias. Michael insistiu em fazer 91 tomadas vocais, buscando aquela entrega perfeita que ele ouvia em sua cabeça. Bruce Swedian usou uma técnica revolucionária para a época. Ele gravou a voz de Michael através de um microfone Shure SM7, normalmente usado para rádio, em vez dos microfones de condensador tradicionais, criando aquela qualidade íntima e ao mesmo tempo poderosa que definiria o som. Quincy entrou em contato com Vincent Price. O ator lendário, então com 71 anos, adorou a ideia. Ele cobrou apenas $20 mil, uma fração do que poderia ter pedido, porque achou o projeto deliciosamente macabro. Vincent gravou sua parte em uma única tarde, em uma única tomada, sua voz de barítono rico transformando palavras simples em arte. Os efeitos sonoros foram os últimos. Bruce e sua equipe passaram uma semana coletando sons. Portas de igrejas velhas rangendo, correntes arrastando em porões, passos em folhas secas. Michael, pessoalmente contribuiu gravando seus próprios gritos e respirações ofegantes, entrando tão profundamente no personagem que assustou alguns técnicos. Quando Thriller foi finalmente concluída, em 2 de junho de 1982, Quincy reuniu todos os envolvidos no projeto, músicos, engenheiros, Rod, Michael, para uma audição final. Eles ouviram em silêncio no sistema de som de alta fidelidade do estúdio. Quando terminou, ninguém falou por quase 30 segundos. Então, o trompetista veterano que estava presente na sessão abortada de Starlight se levantou e começou a aplaudir. Logo todos estavam de pé, aplaudindo. Alguns choravam. Era aquele tipo de momento que acontece uma vez na vida, quando você sabe com certeza absoluta que acabou de criar algo atemporal. Michael olhou para Quincy. Quincy olhou de volta, e naquele olhar havia uma comunicação silenciosa que dizia: valeu a pena arriscar, mas a história não termina na gravação. A Epic Records odiou a música. Quando Walter Yetnikoff, presidente da CBS Records, empresa mãe da Epic, ouviu Thriller pela primeira vez, ele ligou para Quincy. O que diabos é isso? Sons de lobo? Uma narração de filme de terror? Vocês perderam a cabeça? A gravadora queria Starlight, segura, comercial, testada. Eles tinham investido mais de $1 milhão no álbum até aquele ponto e estavam nervosos. Houve reuniões, discussões acaloradas. A gravadora ameaçou não lançar a faixa como single. Michael, pela primeira vez em sua carreira, confrontou executivos diretamente. Se vocês não lançarem Thriller, eu não promovo o álbum. Era um blefe? Ninguém sabia. Mas Michael estava disposto a arriscar. Quincy apoiou sua jogada. Rod ofereceu devolver seu adiantamento se a música fracassasse. Finalmente, em uma reunião tensa em setembro de 1982, a gravadora concordou, mas com condições. Thriller seria a 7ª faixa do álbum, não a faixa título, e só seria lançada como single se os primeiros singles tivessem sucesso. O álbum Thriller foi lançado em 30 de novembro de 1982. The Girl Is Mine foi o primeiro single, sucesso moderado. Billie Jean foi o segundo, primeiro lugar, 5 semanas consecutivas. Beat It foi o terceiro, primeiro lugar, 3 semanas. Cada single escalava o sucesso. A gravadora começou a entender que tinham ouro em mãos, mas ainda tinham dúvidas sobre Thriller, aquela faixa estranha com lobisomens e Vincent Price.
Em janeiro de 1984, mais de um ano após o lançamento do álbum, Thriller finalmente foi lançada como single. E junto com ela, algo que ninguém esperava. Um videoclipe que custou $500 mil, o mais caro já feito até então, dirigido por John Landis, com 14 minutos de duração, mais parecido com um curta-metragem do que um vídeo musical. O videoclipe estreou em 2 de dezembro de 1983 na MTV. 46 milhões de pessoas assistiram. O número de telefone da MTV foi interrompido por volume de ligações. No dia seguinte, lojas de discos relataram filas de quarteirões. Thriller pulou do número 32 para o número 4 nas paradas. Uma semana depois, estava em primeiro lugar. O álbum, que já estava vendendo bem, explodiu. De 20 milhões de cópias vendidas, pulou para 30 milhões. Depois 40. Depois 50. Amanda Marsh tinha 14 anos e morava em Manchester, Inglaterra, quando viu o videoclipe de Thriller pela primeira vez. Amanda tinha acabado de perder a mãe para câncer 3 meses antes. Estava deprimida, faltando escola, perdendo peso. Os médicos estavam preocupados. Mas quando ela viu aquele vídeo, a transformação de Michael em lobisomem, a coreografia com zumbis, a teatralidade pura, algo clicou. Amanda começou a praticar os passos. Primeiro sozinha no quarto. Depois, envergonhada, mostrou para o pai. O pai, Mark Marsh, ficou surpreso ao ver a filha sorrindo pela primeira vez em meses. Ele fez algo que mudou tudo. Matriculou Amanda em aulas de dança. Amanda descobriu uma paixão. A dança tornou-se sua terapia, sua razão para levantar da cama. 3 anos depois, aos 17, ela foi aceita na Royal Ballet School. Aos 23, estava dançando profissionalmente. Aos 30, ela havia aberto sua própria escola de dança em Manchester, especializada em ensinar crianças que estavam passando por traumas, usando a mesma técnica que a havia salvado. Em 2009, quando Michael Jackson morreu, Amanda estava dirigindo para casa ouvindo a notícia no rádio. Ela teve que encostar o carro porque estava chorando tanto que não conseguia ver. Naquela noite, ela escreveu uma carta de 14 páginas contando sua história, endereçada à família Jackson. Nunca teve resposta, mas não importava. Ela precisava dizer obrigada. Hoje, em 2025, a escola de dança de Amanda já ajudou mais de 3.200 crianças. Ela tem uma sala dedicada chamada The Thriller Room, com pôsteres do videoclipe e uma placa que diz: onde mágica acontece. Rod Temperton nunca teve outro hit no nível de Thriller. Ele escreveu outras músicas excelentes: Boogie Nights, Always and Forever, canções para George Benson. Mas Thriller foi seu Everest. Rod morreu em 2016, aos 66 anos, de câncer. Nas semanas antes de sua morte, ele deu uma entrevista final para a BBC, onde contou a história daquele dia em abril de 1982. Suas palavras finais na entrevista foram: Michael me ensinou que coragem artística não é sobre não ter medo. É sobre ter medo e fazer mesmo assim. Ele tinha 24 anos e estava disposto a arriscar sua carreira inteira, porque acreditava em uma música. Quantos artistas hoje fariam isso? Quincy Jones, hoje com 91 anos, ainda conta a história de Thriller em entrevistas. Em 2023, ele disse ao Washington Post: aquele foi o momento em que percebi que Michael Jackson não era apenas um artista talentoso. Ele era um visionário. Ele viu algo que ninguém mais via e teve coragem de lutar por isso mesmo quando todos, inclusive eu, no começo, duvidaram. Bruce Swedian gravou a história completa daquele dia em seu livro de memórias, In the Studio with Michael Jackson. Ele dedicou um capítulo inteiro ao que chamou de O Dia em que Michael Parou o Mundo. Starlight, a música original que seria a faixa título, Rod aguardou. Nunca foi gravada profissionalmente. Nunca foi lançada. Existem apenas demos em fita cassete, trancadas em um cofre em algum lugar. Alguns fãs ofereceram milhões para ouvi-la. Rod sempre recusou. Algumas coisas, ele disse uma vez, são melhores permanecendo o que poderia ter sido. Starlight cumpriu seu propósito. Ela me levou até Thriller. O álbum Thriller vendeu 70 milhões de cópias até hoje.
É o álbum mais vendido de todos os tempos. Ganhou 8 Grammy Awards em uma única noite. Recorde que permanece até hoje. A música Thriller, sozinha, ganhou o Grammy de melhor vocal pop masculino. Mas os números não contam a história completa. A verdadeira história é sobre um jovem de 24 anos que teve coragem de parar uma sessão de gravação de $23 mil por dia porque algo não estava certo. Sobre um compositor tímido que teve coragem de ligar para uma superestrela e dizer: "Eu escrevi algo melhor." Sobre um produtor lendário que teve humildade suficiente para escutar. A história de Thriller não é sobre uma música. É sobre o momento em que a arte venceu o medo. Quando visão venceu segurança. Quando um instinto valeu mais do que um contrato. Michael Jackson passou os próximos 27 anos de sua vida sendo uma das figuras mais controversas e discutidas da cultura pop. Mas naquele dia, em abril de 1982, ele foi simplesmente um artista lutando pelo que acreditava ser certo. E ele tinha razão. Pense nisso por um momento. Quantas vezes na sua vida você teve um instinto sobre algo, uma ideia, um projeto, uma direção, mas escolheu o caminho seguro porque era mais fácil, porque menos pessoas questionariam, porque o risco era menor? Michael Jackson nos ensinou que os momentos que definem nossas vidas são exatamente aqueles onde escolhemos entre seguro e extraordinário, entre bom o suficiente e isso vai mudar tudo. Rod Temperton tinha uma música boa, mas ele não se contentou com boa. Ele lutou por extraordinária. Quincy Jones poderia ter dito não. Poderia ter priorizado cronograma e orçamento sobre visão artística. Mas ele escolheu acreditar. E Michael poderia ter feito Starlight. Teria vendido milhões. Teria sido um sucesso. Mas ele queria mais do que sucesso. Ele queria imortalidade. A diferença entre sucesso e legado é coragem. A diferença entre ser lembrado e ser eterno é a disposição de arriscar tudo quando você sabe, no fundo da sua alma, que algo pode ser maior. Se você se emocionou com essa história de Michael Jackson, Rod Temperton e Quincy Jones, se inscreva no canal para descobrir mais momentos que mostram quem Michael Jackson realmente era. Não apenas o artista nos palcos, mas o visionário, o perfeccionista, o homem que mudou a música para sempre. Deixe seu like para o YouTube e recomendar este vídeo para mais pessoas que precisam conhecer as histórias reais, por trás das músicas que amamos. E comente de onde você está assistindo e me conte. Você já teve um momento onde precisou escolher entre seguro e extraordinário? O que você escolheu? Michael Jackson nos ensinou que um único momento de coragem pode mudar não apenas sua vida, mas a vida de milhões. 43 anos depois daquele dia, em abril de 1982, Thriller ainda está tocando. Crianças que não nasceram quando Michael era vivo estão dançando aquela coreografia. A música transcendeu gerações, culturas, fronteiras. E tudo começou porque alguém teve coragem de dizer: "Isso não está certo." Esse é o legado que mantemos vivo aqui. Toda semana, uma nova história que você nunca ouviu sobre o rei do pop. As decisões, os momentos, os sacrifícios que transformaram um menino de Gary, Indiana, na maior estrela que o mundo já viu. Obrigado por assistir.